Olá, internautas de InfoChannel. Começa agora mais um importante e relevante conteúdo no seu InfoChannel Play. O tema que trazemos hoje é um conceito e uma abordagem estratégica e não uma ferramenta única. Ela descreve um modelo de defesa que se ajusta continuamente às ameaças, ao comportamento dos usuários, ao contexto operacional e às mudanças no ambiente digital. É isso mesmo, estamos falando da cibersegurança adaptativa. Ela é empregada para detectar, prevenir e mitigar ataques em tempo real, especialmente em ambientes complexos como nuvens, redes, IoT e sistemas críticos. Para tratar desse paradigma de segurança baseado em adaptação contínua que usa IA, InfoChannel tem o prazer de receber Adriano Neves, consultor e membro do Conselho da Associação de Auditoria e Controle de Sistemas, a ISACA, e também professor do INSPER. Maurício Vieira, líder de desenvolvimento de negócios Secops da Fortinet Brasil. Roberto Rebouças, gerente-geral da Kaspersky Brasil. E para moderar esse encontro de especialistas sobre segurança adaptativa, contamos com Cláudio Lúcio, pesquisador do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, a quem eu passo a palavra. Bom, pessoal, a gente está aqui para poder falar da cibersegurança adaptativa, né? É um tema extremamente relevante para a sociedade brasileira como um todo, né? Para os nossos negócios, pensando nas nossas empresas. E a gente está com um grupo aqui de panelistas para a gente poder discutir profundamente o tema, né? A minha proposta aqui para o grupo vai ser da gente passar por 3 pilares, né? Primeiro, a gente tentar falar um pouco do estado atual dessa abordagem no que a gente vem vendo nas empresas brasileiras. A gente perpassar por um segundo pilar que envolve processos, pessoas e governança, né? É um ponto. E a gente tentar tangenciar no final tendências e novas tecnologias, né? Falando aí de IA generativa, preditiva, prescritiva, GPT-RED, temos uma série de pontos aí para a gente começar. Então, para a gente iniciar os trabalhos, eu queria pedir para que cada um dos nossos panelistas falasse um pouco da visão da relevância desse tema, né, da cibersegurança adaptativa, no conjunto de atividades que eles vêm desenvolvendo, seja academia ou seja nas empresas, né? Vamos começar com você, Roberto? Vamos lá. Bom, eu sou Roberto Rebouças, eu gerencio a Kaspersky no Brasil. Infelizmente, a gente ainda vê muito uma segurança reativa e não proativa. E eu costumo sempre brincar, fazer um paralelo, que a gente ainda tem aquela mentalidade de bombeiro. Uhum. A quantidade de museus que a gente andou perdendo por aí que não dá para recuperar, é complicado. Então, assim, o grande problema é que muitas vezes a empresa até se recupera, mas não é igual ao que era antes. Então você tem sempre uma perda de reputação, perda de dinheiro, perda monetária razoável. Então, assim, o que a gente hoje conversa muito é vamos tentar evitar acontecer e não deixar acontecer e tentar corrigir para não acontecer de novo. Boa. Maurício? É interessante porque quando a gente analisa, né, uma coisa que eu observo muito do cenário nacional, eu entendo que há uma adoção muito de tecnologias fragmentadas, né? Eu percebo que o mercado ele faz os devidos investimentos, mas são investimentos que muitas vezes não acompanham uma linha de um tempo ou às vezes um critério dentro de um desenvolvimento coerente, né, de investimentos. Então, por exemplo, às vezes eu vejo clientes querendo investir em determinados tipos de tecnologia e eu vejo que, por exemplo, o seu perímetro de e-mail está completamente vulnerável. Você está recebendo muito mais ataques em cima de e-mail e você está olhando em investimento prioritário, de repente, em alguma outra coisa. Às vezes é muito isso orientado por questões de auditoria e conformidade. Nunca muito voltada para essa questão de aonde estou observando mais risco. E a segurança adaptativa, né, quando a gente vê de um ponto de vista arquitetural, né, a gente está dizendo que as arquiteturas, né, mais, vamos dizer assim, não vou dizer tão obsoletas, mas as arquiteturas mais atuais elas estão muito pautadas dentro de um perímetro definido, né, dentro de regras muito estáticas, né, e você basicamente não faz ali algumas alterações ao longo do caminho e você quer que o seu negócio se adapte muito a essa questão. E hoje, com a nova, vamos dizer assim, abordagem
da arquitetura de uma segurança mais adaptativa, e principalmente com a vinda da inteligência artificial, a gente está dizendo que a gente agora está chegando dentro de um patamar onde que a gente traz muito mais um conceito de observar, coletar mais contextos, né, da telemetria das informações que a gente está fazendo e traçar exatamente uma visão de risco para que os nossos controles se adaptem àquele risco. Então, eu acho que isso exatamente é o momento para onde a segurança adaptativa vai trazer. Mas, atualmente, eu vejo ainda o cenário muito enraizado dentro de arquiteturas mais antigas mesmo, de uma cibersegurança tradicional. Perfeito. Adriano, sua contribuição. Bom, bacana. O tema é muito relevante. E eu concordo com os colegas com relação à maturidade no país ainda não está boa, é bem baixa. E se eu olhar para o lado da academia, né, a gente recebe muitos alunos lá no nível de pós-graduação que ainda tem pouco conhecimento com relação a isso. Aí você fala, mas qual o motivo que leva a isso? Muitos CISOs, que são responsáveis pela área de tecnologia, na parte de segurança, nas organizações, às vezes vieram de uma área muito técnica. E não estou querendo dizer que um CISO não possa vir de uma área técnica, não é isso. Mas, a partir do momento que você assume uma posição como essa, como representante, né, na área de segurança, e começam a surgir esses novos conceitos, e a segurança adaptativa necessita realmente de melhor entendimento com relação a isso, porque ela trabalha com dados. A gente falou muito sobre dados, as empresas trabalham com dados para poder tomar decisão e ter melhor performance. É a mesma coisa na área de segurança. Você vai aproveitar, os dados são gerados e tem muito log sendo gerado em diversos ambientes, né, diversos dispositivos, vamos chamar assim, que poderiam ser melhor aproveitados para poder realmente dar uma resposta melhor. Então, eu acho que é por aí que começa a segurança adaptativa. É em compreender esses dados, onde eles estão, de que forma que eles também são... acontece a change, né, a mudança de cenário, para poder realmente tirar o melhor proveito. Eu vejo dessa forma. Excelente, excelente. Então, assim, a gente tentar resumir, né, a gente ainda vê empresas que estão muito no reativo, né, e... Ao mesmo tempo, a gente vê tecnologias sendo desenvolvidas fora que são muito avançadas, né? E aí eu queria... a gente pode começar aqui por você, Adriano, voltando assim, né? Se a gente pensa nessa ótica de monitorar, detectar, responder e prever, né? Se a gente for pensar na segurança adaptativa nesse contexto, você já começou a falar um pouco do gargalo, né? Mas aí a minha pergunta aonde vocês acreditam que está, né? Você falou muito da coleta do dado, né? Aonde está o gargalo das nossas empresas hoje, né? Você falou também muito, Maurício, dessa ótica de monitoramento, de ter monitoramento, mas eu fico pensando se isso pode ser visto como uma espécie de uma maturidade, né? Então, pergunta, aonde vocês acham que está o gargalo e como é que vocês veem essa maturidade, problema, onde é que está o problema e oportunidade? Não tem problema, tem oportunidade, que a gente pode lidar nessa temática desse processo. Tá, bacana, o Maurício começou a usar uma palavra de observar melhor e tem um conceito chamado observabilidade. Eu recomendo, inclusive, fortemente que todo profissional que cuide da parte de segurança deveria aprofundar um pouco mais sobre isso. Não é um tema novo, tá? Só que a palavra em si, né, colocaram uma palavra bacana, gosto da palavra observabilidade, que é o quê? Você realmente conseguir olhar os dados, né? Isso para a área de negócio tem sido trazido mais no formato de gerar dashboards, uma gestão ativa, mais presente. Mas na área de segurança é possível sim você trazer inclusive algumas previsões e tomar decisões antes que um problema aconteça. Tá? E com o advento da IA, né, é tudo muito dinâmico. Então não dá mais para ficar estático, ficar do jeito que era antes, vamos chamar assim. E os profissionais deveriam se adaptar com relação a isso. A observabilidade ela pode ser feita tanto por processo, como por software, ou até mesmo encapsulado dentro de um hardware. É um conjunto, é uma solução, é um conceito, não é produto em si. Mas grandes, você falou, estão criando novos produtos. Os principais players do mercado já estão trazendo esse conceito dentro da sua camada ali de acompanhamento. Isso é um bom sinal.
Quem não fizer isso vai estar fora. Vai estar fora, é impossível de acompanhar. É impossível de acompanhar. Então, eu acho que um dos principais gargalos é esse. Só trabalhar com dado estático, como era no passado, não adianta. Não adianta. Tá? Só que também você trabalhar com os dados dinâmicos, fazendo a observabilidade, você tem que ter um processo por trás daquilo. Como é que eu vou interpretar, como é que eu vou tratar? Não basta só monitorar. Eu tenho que tomar uma decisão em cima daquilo. É isso que eu acho mais crítico que está faltando hoje nas empresas. Essa parte da ação, né? Tá. Maurício. Uma coisa que eu destaco e eu falo sobre a dificuldade das empresas em fazer a integração dos controles já existentes, né? E o quanto que o processo de resposta a incidentes deles é muito manual, né? E muitas vezes precário, ele não é contínuo. E até hoje a gente fala muito sobre essa questão de uniformização de plataformas, né? E até um dos pontos interessantes que geralmente eu sempre trago é falar que hoje ter exatamente uma ferramenta que você vai concentrar o maior número de informações dentro dela, o maior número de logs, torna exatamente esse ambiente muito mais suscetível a ter uma riqueza de detalhes, de dados, informações e também para que você tenha uma tomada de decisão. Mas essa luta, né, das empresas de ter esses controles mais unificados é um problema que hoje ela tem. Isso acarreta num processo de resposta a incidente mais demorado, manual, e muitas vezes que isso tenha que envolver outras áreas, né, para uma tomada de decisão e até dar continuidade nesse processo. E eu diria também que a própria também escassez de profissionais também qualificados, né, isso também impacta muito também nessa questão do processo de investigativo. Então, quando a gente une esses elementos, que falta um profissional qualificado, falta automação e falta exatamente ter soluções mais integradas para que essa troca de telemetria seja muito mais fluida, muito mais contínua. Quando eu precisar de uma investigação e não precisar recorrer, tenho que procurar a ferramenta A, B, C, mas eu tenho que procurar na outra área, buscar uma pasta da informação que eu preciso para aí sim tomar uma decisão. Não. Hoje a gente precisa reunir o máximo dessas informações num único local e começar a desenvolver exatamente de uma forma a nível de governança e política os processos que você vai conseguir fazer, que você vai conseguir exatamente implementar um processo automativo para que essa ação, mediante um evento ou até mesmo uma observabilidade, ela me gera uma ação que não necessariamente precisa ser manual, que precisa exatamente envolver ali um ser humano a todo momento. E aí a gente deixa esse profissional mais focado, mais na camada de negócio, mais observando aquilo que ele vai decidir e o que ele vai poder fazer. Perfeito, tá? Perfeito. Deixa eu sair por um outro lado, né? O grande problema que eu vejo hoje é que boa parte das empresas imagina que segurança é um produto que eu posso comprar. E isso está longe da realidade. A segurança, na verdade, é um tripé. Você precisa ter processos bem documentados e você precisa ter pessoas que saibam o que fazer com as ferramentas, com os processos e numa emergência. A maior parte das empresas, não é que ela não tem dificuldade, mas a dificuldade em investir em produtos é menor do que você investir no processo e do que você investir nas pessoas. A segurança é uma área muito complicada, porque, por exemplo, quando eu tenho uma infraestrutura onde eu, por exemplo, estou fazendo um e-commerce, eu tenho meus dados num banco de dados, o profissional de segurança, além de conhecer segurança, precisa ser um DBA. A hora que eu tenho o e-commerce, o profissional de segurança talvez também tenha que conhecer desenvolvimento web. Então, ele não é mais uma pessoa. Eu tenho uma área com uma dúzia de pessoas, com muito especialista. Se fala muito que tem uma falta de profissionais no mercado de tecnologia. Segurança é um subset da tecnologia. Falta muito mais gente em segurança do que vocês imaginam. Eu tenho vaga aberta há mais de um ano que eu não consigo contratar. Literalmente. Então, o grande problema é quando você pensa só em produto, você está continuando a pensar de maneira reativa. Eu vou esperar acontecer alguma coisa, eu vou detectar o que aconteceu, eu vou me prevenir para não acontecer de novo. A segurança adaptativa está longe disso. Eu preciso, por exemplo, reconhecer aquilo que eu nunca vi. Então eu preciso ter processos, eu preciso ter inteligência externa dentro do meu ambiente. E
Isso é uma coisa que passa longe de qualquer empresa brasileira. Comprar informação, comprar inteligência, praticamente não existe nas empresas brasileiras. É muito difícil você ter. Então, eu diria que se as empresas não começarem a olhar com um pouco mais de senioridade, eu diria que, para nós, o grande divisor de águas foi 2017 com o WannaCry, quando efetivamente as empresas reconheceram que eu posso falir se acontecer algum problema. Naquele momento, a gente ainda havia muita segurança embaixo de infraestrutura. Usando um pouco o que o professor falou, a gente tem um problema, né? O cara de segurança que veio de infra, ele está acostumado a esperar uma gestão de mudança no fim de semana para trocar e fechar uma porta num firewall. O cara, durante o WannaCry, ele teve alguns minutos para fechar a droga da porta e não dava para esperar. Então, assim, são mentalidades completamente diferentes, não é igual. Você não vai conseguir resolver um usando o outro. Não, perfeito, Roberto. Eu queria aproveitar a sua fala porque na sua fala me chamou a atenção sobre um termo que a gente vem ouvindo no mercado, que aí depende do tamanho da empresa, enterprise, medium, então, que é o SOC as a Service, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e qual a sua visão sobre a implantação dessa modalidade, né? Já que na sua fala você falou dos 3 pilares, essa dificuldade, né, de não entender. Fala um pouco disso para a gente, por favor. Eu diria que a gente vai um pouco mais além disso. Não é bem SOC as a Service, sim segurança as a Service. Né? Hoje existe segurança para qualquer tamanho de empresa. Obviamente que um grande banco tem uma necessidade que não é a mesma coisa que uma pequena cadeia de drogarias, por exemplo. Não é igual. Mas os dois precisam de segurança. De um lado, uma grande organização tem capacidade interna de gerir a sua própria segurança. Uma empresa pequena não é parte do negócio dela, não faz o menor sentido ela investir. E um profissional de segurança, como eu falei antes, é um profissional complexo porque ele é multidisciplinar por natureza. Então faz muito mais sentido você contratar essa segurança externa, porque você vai ter uma segurança parecida com uma grande empresa, num custo de pequena empresa. Não pega fogo todo dia. Um analista num SOC, ele está gerenciando 10, 15, 20 clientes ao mesmo tempo. Por quê? Porque 19 deles não está acontecendo absolutamente nada. Então você faz a economia de escala. Agora, a gente tem que olhar o outro lado, o que é mais engraçado. Hoje a gente tem o Crime as a Service. Você não imagina que todo o ataque que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, um ransomware, que é uma preocupação maior de quase qualquer empresa, que o criminoso que atacou a sua empresa, ele conhece e ele foi quem desenvolveu a ferramenta. Não. Ele contratou isso como um serviço, normalmente numa modalidade de revenue share, ou seja, eu estou pagando parte do meu lucro, ele é um empresário, então, na verdade, ele vai ter um custo para atacar a empresa. Então, quando a gente fala hoje de segurança, a gente brinca que, na verdade, segurança é assim, eu tenho que tornar tão caro ele me invadir que ele invade a empresa do lado. Bom ponto de vista. Adriano, alguma consideração? Sim. Eu queria fazer um comentário sobre a segurança as a service. Eu tenho experiências boas e outras não tão boas. Mais boas, tá? Então, só para deixar mais tranquilo a todos. E vou começar pelas não boas. Logicamente, o seu parceiro que você for contratar para fazer um trabalho desse, ele tem que estar muito bem preparado para isso, porque dá trabalho cuidar da área de segurança, tá? De uma organização, mesmo pequena, porque são tantos dispositivos, tantos players diferentes. Então a gente vê a todo momento aí, né, Microsoft, quem tem ERP, SAP, quem tem banco de dados, lançando notas, né, de correção
né, a aplicação de patch, de correção, de segurança, algum aviso crítico, isso dá trabalho de manter isso. Dá trabalho de você ter que ficar ali corrigindo, atualizando. Então, quando você passa isso para um parceiro que, teoricamente, ele tem uma equipe específica para cada tipo de player, e ele consegue, né, fazer um compartilhamento disso com várias organizações, isso ajuda muito, ajuda bastante, sim. Então, eu tenho visto muita coisa boa, desde que realmente o parceiro esteja preparado para isso. Outra questão também é o tipo de contrato. Porque não adianta nada você fazer um contrato de um segurança as a service, né, 5x8, tá? E aí, né, a sua operação é 24/7, e você tem algum incidente, e eu já vi, tá, o parceiro fala, não temos, nós não podemos, então, não, mas a gente paga para vocês poderem nos ajudar, a gente está aqui com o ambiente parado, temos um incidente, ok, mas entra na fila, porque a nossa prioridade é para quem tem um contrato, né, lá o Gold, Platino, o que for, que é 24/7. Então, tudo isso, bacana o segurança as a service, mas tem que ser também muito bem conduzido, muito bem avaliado, quem vai ser o parceiro, fazer talvez uma POC, né, fazer uma validação de como que seria esse formato de atendimento, avaliar os tipos de contrato. Então, pode ser um caminho, inclusive eu acredito que é o caminho. Porque como a tecnologia está cada vez mais indo para cloud, cloud que eu digo, né, saindo de dentro de on-premise das empresas e ficando fora da empresa. Então, você vai sempre ter alguém cuidando, olhando para isso. Que seja bem feito, bem realizado. Maurício, eu queria a sua contribuição continuando essa ideia aqui, né? Se a gente fala de segurança as a service ou SOC as a service, você falou muito da questão da plataforma, da unificação das plataformas. E a gente vive, né, na TI como um todo, uma heterogeneidade, API, integração, e agora a gente que às vezes você não faz ideia do que ele acessa, o que ele está... Então, a coisa tende a cada vez mais a complicar, né? E aí a pergunta que eu queria que você falasse nessa ótica da plataforma, né? Como é que você vê isso como uma... Né? E aí a visão da segurança, que o Roberto falou um pouco disso, né? Isso é uma barreira à inovação, à não inovação? A área usuária vê isso como uma trava? Como é que a gente lida e como é que uma plataforma pode influenciar ou trazer soluções para esse problema? Qual é o seu pensamento sobre isso? Bom, o meu pensamento é que a plataformização ela vem exatamente de uma visão de convergência tecnológica, né? Então, a gente pode, por exemplo, pensar vamos falar, por exemplo, sobre SaaS. Então, é interessante que a tecnologia de SaaS, ela começa muito com um conceito ali de conectividade com a parte de SD-WAN, unindo exatamente a toda uma parte de proteção exatamente no meu back-end. Então, você vai ter ali questões de firewall, você vai ter questões de proxy, você vai ter DLP, você vai ter CASB. Então, você vê ali uma convergência de tecnologias que uma teoricamente ali está necessitando da outra, né? Então, se eu implemento uma tecnologia, por exemplo, de DLP ele basicamente está ali quase de caminho andando lado a lado com uma tecnologia, por exemplo, de CASB. Eu preciso ali exatamente colocar controles de como vou acessar as minhas aplicações em nuvem, de que forma e o que eu posso fazer daquilo que eu não posso fazer. Então, é natural que essas plataformas comecem a trazer essa convergência e, ao mesmo passo que também isso traga também custos menores e mais reduzidos ante exatamente essa facilidade. Então, por isso que indo exatamente ao encontro com o que o Roberto comentou, né, de ter exatamente até a concepção de um SOC as a service e também para todos os tipos de empresa, né, pequeno e médio, porque a gente sabe que empresas grandes têm exatamente um poder aquisitivo para ter o seu próprio SOC, a plataforma ela também veio para suprir essa necessidade também e esse gap também que pequeno e médio negócio também consiga adquirir isso e também com os serviços gerenciados por intermédio de grandes parceiros, né? Que aí a gente fala que isso também é fundamental. O que você acabou de dizer é crítico, né? A gente fala que existe muito, por exemplo, só que o cara fala o seguinte, olha, é só monitoramento. Não, mas eu preciso da resposta, eu preciso que você vá lá e faça a ação de resposta. Não, isso eu não faço porque isso é um aditivo no contrato, ou às vezes ele fala, não, eu não faço absolutamente nada disso. Então é por essa razão que também até quem está contratando esse tipo de serviço avalie muito bem, avalie aquilo que está dentro do escopo, se isso vai cobrir, por exemplo, as redes de TI, ou também se isso também vai cobrir também numa rede de OT. Tá? Posso complementar um pouco o que ele está falando, porque acho que é uma coisa interessante. Quando a gente pensa em segurança, vamos voltar ao WannaCry, por exemplo,
Tá? Na emergência, a nossa filosofia é desligar tudo. Né? Experimenta fazer isso em IoT. Eu tenho, por exemplo, uma indústria do aço, eu desligo tudo, eu jogo o alto-forno no lixo. Então, quando a gente pensa em segurança do lado do IoT, é completamente ao contrário. Eu posso até perder, não posso parar. Então, quando você põe isso para dentro da área de tecnologia que está acostumada a lidar com SOC em tecnologia, que na emergência eu desligo tudo, o potencial de desastre é brutal. Então, assim, você precisa efetivamente... Por isso que eu falei, o processo e a pessoa é algo que hoje a gente vê nas empresas como muito, muito crítico. As empresas, pura e simplesmente, não têm isso. Ou se tem, está ainda muito incipiente. Mas como é que você vê essa questão regulatória influenciando a nossa segurança adaptativa, né? Qual é a sua visão sobre isso nesses vários setores que a gente tem, né? Até a gente participou um pouco da formatação do projeto de lei e a gente entendeu que ele deveria ser verticalizado, né? A saúde tem uma demanda, a manufatura tem outra. Mas assim, o que você acha dessa visão da regulação e o avanço da segurança adaptativa? Bacana você falar sobre isso. E aí eu, como no papel da ISACA, a ISACA cria lá os frameworks, né, de boas práticas, de controle, de governança, de segurança, de auditoria, do que for. Muitas vezes, isso no mundo inteiro, parte desse framework auxilia em muitos países, tá, governo, para se tornar realmente algo regulatório. A questão da IA é urgente, eu acredito que tem que sair algo muito, muito urgente. Tem que ter penalização realmente, porque senão tem um abuso. Onde não tem controle, costuma ter o abuso, né, de todas as partes, todos os lados. E os frameworks estão aí para ajudar. Eu não vou defender nenhum framework, né, até porque a gente tem que ser agnóstico e olhar aquele que é o melhor para aquele momento, para aquela indústria. Ou criar, eu não digo nem o framework específico, você cria o seu. Você cria uma política interna, um framework interno, faz uma adaptação e passa a ter ali um controle mínimo específico. Então, a regulação com base em framework e boas práticas, eu sou totalmente a favor. Né? Tem que ter também, né, um jogo de cintura ali para não parecer que você está bloqueando, desenvolver mais negócios, lançar mais produtos. Mas, de novo, é o papel entre quem está controlando, né, quem está realmente criando a política e quem deseja implementar uma resposta rápida e encontrar o melhor caminho no bottom line. Perfeito. Roberto, Maurício, gostariam de complementar? Acho que o Roberto está ali, já vi que... Assim, eu às vezes gosto também de fazer e olhar um pouco o outro lado. Né? Vamos falar, por exemplo, de LGPD. Né? 2017, o WannaCry, se eu tivesse um bom backup, eu zerava tudo, levantava o backup e estou de volta ao jogo. Hoje em dia isso não acontece mais. Hoje um ataque de ransomware são sempre 2 ataques. Primeiro, você é invadido e o seu dado é exfiltrado, e depois ele é criptografado. A hora que você começar a levantar o backup, o atacante vai chegar para você e falar assim, olha, eu vou vazar o dado. Você vai ter que se explicar para o governo e a multa é tanto. Eu estou te cobrando só 20% disso. Você não quer pagar? Então a legislação é boa, a regulamentação é boa, mas a gente tem que tomar um certo cuidado. Eu preciso efetivamente ter isso como algo que vai ajudar a sociedade, ajudar as empresas a se tornarem mais responsivas do ponto de vista de armazenamento dos seus dados. Uma coisa que eu acho sempre engraçado, quando a gente fala de LGPD, todo mundo imagina que LGPD só se aplica às empresas. Não, você é um ginecologista, guarda as fichinhas das suas pacientes ali no arquivo e a sua secretária foi embora, quebrou o pau com você e divulgou aquilo. Você está embaixo da LGPD também, meu amigo. É dado físico, é dado digital, é tudo igual. A legislação não faz a menor diferença com relação a isso. Então, assim, a gente precisa ter regulamentação. Tá? IA, hoje a gente chama de IA, mas antigamente a gente chamava de machine learning, room machine. Tá? A gente tem IA nas nossas tecnologias há 16 anos.
Você tem noção de quantos novos artefatos por dia a gente localiza? Ao redor de 400 mil. Eu não tenho funcionário suficiente para todo mundo olhar isso. É a máquina que vai se virar. Eu tenho funcionário para olhar a exceção. Tá? Aquilo que a máquina vai falar assim, eu não tenho a menor ideia do que seja isso aqui, então dá uma olhada. Porque eu costumo sempre brincar, né? A gente precisa de gente que sabe usar o que Deus colocou entre as orelhas. Não. Com certeza. Para complementar, eu diria que, por exemplo, a regulamentação, sim, ela é fundamental, ela é importante. Se a gente fala, por exemplo, de um ponto de vista do setor elétrico e o próprio setor financeiro, são dois setores que são pesadamente, né, com regulamentações, e até exatamente devido à criticidade do negócio deles. A própria CMN e o Banco Central, no ano passado, né, tiveram algumas regulamentações que deveriam ser implementadas agora em março, que basicamente... vamos colocar de uma forma simples que a política ela não precisa, vamos dizer, a política não pode ser mais escrita, mas agora ela tem que ser comprovada com evidências. E eu diria que a própria segurança adaptativa ela tem como trazer exatamente essa comprovação técnica, né? Então, se a gente parte de uma premissa de soluções com níveis de inteligência, com telemetria, com coleta dessas informações, eu tenho exatamente essas provas para atender, por exemplo, esses níveis de regulamentação. Mas eu digo que ainda tem um caminho muito longo, assim como também eu concordo com ele que também a própria regulamentação ela não pode estrangular ou ser uma faca no pescoço, entendeu, das pessoas. Eu falo que as empresas elas precisam ter a conscientização que ela precisa desenvolver segurança, que ela exatamente ela precisa entender que o negócio dela pode deixar de existir do dia para a noite com um ataque devastador, como já li matérias, por exemplo, de uma empresa de 2023, uma empresa de logística de mais de 100 anos lá na Inglaterra, que ela simplesmente deixou de existir por conta de um ataque de ransomware. Não conseguiram pagar o resgate, não conseguiram se recuperar, 700 famílias foram embora, foram mandadas embora, praticamente a empresa deixou de existir, e por conta de, por exemplo, uma credencial sendo reutilizada, né? Assim como também uma grande empresa automotiva inglesa do ano passado, também quando foi atacada por um ransomware, ficou paralisada um mês. O impacto não foi só para essa empresa, mas também foi para todo o ecossistema de fornecedores daquela empresa. E foi gigante. Então, assim, a gente diz que a regulamentação, sim, é importante. Ela ajuda a setar uma linha de base, um patamar, mas é importante que as empresas se conscientizem e se desenvolvam exatamente dentro de segurança para que ela entenda que o negócio dela pode ser 100% afetado, a empresa pode deixar de existir por conta de um ataque cibernético. Não, Maurício, acho que é excelente, né? E uma coisa que na sua fala estava me ocorrendo aqui, né? Porque uma coisa é a gente falar de regulação, norma, né? Mas na vida real, pessoas e processos, né? Então, eu acho que você traduziu muito bem um ponto que eu queria Adriano e Roberto falassem aqui, que é o security by design, né? Como é que vocês veem isso, né? O Maurício acabou de explicar o conceito aqui para a gente. Como é que vocês veem isso nas empresas? Esse security by design é uma palavra bonita da gente, né, em inglês, da gente usar lá efetivamente, mas na prática, é só quando acontece um incidente, C-level consegue enxergar e pôr isso na prática, e as pessoas no dia a dia, né? Como é que vocês veem, como é que a gente coloca isso para processos e pessoas, né? Vou começar pelo Adriano aqui, aí, Roberto, depois nós... Vamos lá. Da minha experiência de consultoria, atuando na operação que envolve segurança, a gente tem algumas indústrias mais maduras, né? Finanças, telecom, saúde e aviação. Tá? Eu considero essas 4 como um pouco mais madura com relação à questão de segurança e questão de risco também, trabalhando com risco. Nelas, eu digo que funciona, tá, uma parte, porque o pessoal está mais maduro com relação a isso. Mas não é o caso da maioria. A gente está falando talvez de 95% não estão cobertos por esse sentimento. Aí você falou de processo e pessoas. Acho que todos vocês devem conhecer um framework do ITIL, tá? Que é para gestão de serviço de TI. Ele propôs os 4 Ps. Tá? O pessoal sempre costuma trabalhar com 3 Ps, eu prefiro o 4P. Tá? Pessoas, processos, né, o parceiro, tá? Né, e o produto, que seria a tecnologia.
Se um desses 4 está capenga na parte de segurança, você tem problema. Você pode ter o melhor produto, né, o que talvez você pode, não necessariamente o mais caro é o melhor, mas vamos supor que é o melhor produto, o mais difícil de ser obtido porque tem um preço elevado. Você tem um parceiro que é muito experiente, anos de atuação na área. Você tem um processo muito bem definido, política. Aí chega nas pessoas, ela não tem a consciência, não tem uma capacitação correta, não adiantou nada. Então, eu considero aí que pessoas e processos, produtos, você vê empresas fantásticas fazendo um trabalho muito bacana em produto, você vê alguns bons parceiros, mas esses 2 ainda acredito que pode ser um lado que ainda precisa melhorar. Pessoas, infelizmente, é o elo fraco da segurança. Eu sempre costumo brincar. Qual é a primeira coisa que você faz quando você chega num restaurante ou você entra no boteco para fazer o happy hour? Pedir a senha do Wi-Fi. Gente do céu, agora seu telefone é o principal meio de pagamento. Provavelmente ele deve ter um e-mail corporativo e agora ele está passando por um roteador Wi-Fi que você não tem o menor controle, você não sabe o que tem lá por trás. Quase com certeza o seu colaborador, todo mundo almoça próximo ali da empresa. Se eu deixar um pendrive com o logotipo da sua empresa em cima da mesa, você vai achar que alguém esqueceu, você vai pegar aquilo, pôr na USB dali para frente, a sua empresa já era. Então, segurança é uma coisa, do ponto de vista de pessoas, que as empresas ainda acham que eu vou fazer um treinamento, a pessoa faz o treinamento, passa e eu esqueço. Gente, eu tenho que começar dia 1º de janeiro e 31 de dezembro, não pode ter terminado, não. Consistência é importante. Então, quando a gente fala de segurança dentro das empresas, a pessoa ela precisa estar ciente regularmente. Você precisa testar o seu funcionário. Você mesmo precisa fazer uma campanha de phishing e ver quem está com problema, quem não está, se tem uma área mais, digamos assim, factível. Então, você lançou agora, você teve. Ele na verdade, o que ele está dizendo é bastante certo. Na verdade, eu falo que primariamente ataques visam pessoas. E se não temos exatamente essas pessoas conscientes e treinadas e capacitadas para entender que aquilo ali pode ser um ataque, pode ser uma fraude. Às vezes o ataque não necessariamente pode ter um arquivo anexado, pode de repente ter às vezes um QR Code malicioso que redireciona para algo malicioso, por exemplo, por e-mail. Mas pode ser, por exemplo, uma tentativa de uma pessoa tentando entrar em contato com uma pessoa que lida com informações sensíveis, às vezes um financeiro, RH, né? E se leves, né? Então, pode ser exatamente uma tentativa. Olha, fulano, tenho essa informação assim, assado de pagamento, preciso muito conversar com você, entre em contato comigo, por favor, aqui no meu telefone celular, no WhatsApp. E o ataque, por exemplo, ele pode se desencadear uma tentativa de fraude via WhatsApp. Então, conscientizar pessoas é fundamental. É imperativo para que a empresa diminua a sua exposição e o seu risco. Só que a segurança também ela não anda se você não tiver processos. Não adianta que, se não tenho processos, me limita nas minhas ações de resposta, o que eu posso fazer ou não. Eu vou ficar sempre à mercê de uma tomada de decisão que eu preciso sempre levar para alguma pessoa e aguardar essa pessoa tomar uma decisão. Porque os processos não estão bem definidos ou, às vezes, não existe o processo. Então, por isso que quando a gente diz que tudo isso tem que estar intrinsecamente ligado e com um processo de melhoria contínua sobre governança, processos, pessoas e o próprio ferramental, o ferramental ele não vai andar. As soluções não vão andar. Não adianta você fazer todos os investimentos do mundo que você quiser, que não vai andar. E aí, o que acontece? Não vi valor, estou gastando dinheiro, isso para mim não serve. Corta, tira. Quer ver uma coisa que a gente já pegou, já aconteceu e é um dos tópicos que a gente conversou aqui rapidamente, que é AI. Hoje, as ferramentas têm AI dentro delas. A gente não está falando só daqueles AIs que você usa para montar o seu PowerPoint, esse tipo de coisa, né? A gente está acostumado a treinar o nosso colaborador a, se vier um e-mail meio estranho, tá? Não abre. Passa para a área de tecnologia, área de segurança, né? O problema é que o AI vai ler o e-mail, independente de qualquer coisa.
A gente já pegou casos onde o e-mail estava formatado de uma maneira onde ele tinha ordens para o AI. E o AI começou a exfiltrar dados da empresa sem o funcionário fazer absolutamente nada. Isso já foi corrigido. Mas a gente agora entra num pepino brutal. Ele estava falando de DLP. E o DLP, quando eu subo um arquivo num AI qualquer para pedir para fazer uma apresentação, só que aquele arquivo está cheio de dado confidencial da empresa. E como é que funciona o DLP? Porque eu não tenho um DLP hoje dentro do AI. E aí? Então, assim, hoje a gente tem um can of worms, né, como diria o americano, brutal. É brutal. Não, total. Diga, Adriano. Queria aproveitar, eu ia comentar esse tema mais à frente, mas já que surgiu, a gente tem a AI em vários dispositivos, em vários aplicativos, até se você for no Google, já tem uma opção lá de AI, se você sobe um arquivo, pronto, você já está cometendo alguma possível falha, alguma possível questão de fraude. Tem um conceito que a gente chama de Shadow AI. Durante muito tempo nós falamos do Shadow IT, que é as áreas de negócio utilizar a TI sem passar pela TI, e a gente está vendo aí o uso de IA pelo colaborador, por qualquer pessoa, a qualquer momento. E subindo arquivo confidencial, subindo arquivo com dados sensíveis, coisas assim, está acontecendo isso todo dia, a todo momento, infelizmente. Aí você fala, Adriano, e aí? Qual o caminho? Um deles é processo, mas se você tiver um processo bem definido, na hora que chegou lá no e-mail, tá, no seu servidor de e-mail, que pode estar terceirizado num data center, que for num parceiro, ou um serviço de anti-spam, que possa tratar isso, tentar tratar. A gente fala tentar porque ele vai tratar aquilo que ele conhece. E aí a segurança adaptativa vai falar, peraí, tem alguma coisa aqui diferente, eu não conheço, mas parece ser diferente. Ou, antes de ser diferente, ele tem que fazer várias outras baterias de avaliação antes de confirmar, está ok ou não está ok. Não é? Isso toma tempo? Toma tempo. A gente tem que tentar melhorar isso em milissegundos. Tem custo? Tem. Mas ainda acho que é menor do que o custo depois de ter que pagar um resgate, alguma coisa nesse sentido. Aí a pergunta, né, para a gente começar a passar para a parte de tecnologia, como é que as plataformas, né, como é que é a sua visão das plataformas hoje com o uso, o Roberto já falou um pouco, né, que historicamente já tem bastante tempo, mas principalmente da IA generativa, né, que é algo que aconteceu aí de 18, 19 para cá, mais recente, do uso dessa IA generativa em relação com as pessoas para trazer mais produtividade para o time de segurança. Como é que você vê isso nas plataformas, assim? Bom, no caso das plataformas de segurança, a IA generativa ela é uma realidade para que auxilie você a operacionalizar aquela ferramenta de uma forma muito mais eficiente. Então você consegue hoje, por exemplo, dentro de soluções, chamar um prompt, conversar com o prompt, pedir a ele para que ele entenda a respeito daquele incidente, daquele evento e te dê o detalhamento, inclusive a recomendação que ele dá para você para uma tomada de decisão, já é uma realidade. Legal. Só que no caso, por exemplo, a própria Fortinet ela já transcendeu isso agora para uma IA agêntica. E muitas outras empresas estão entrando exatamente já dentro de uma IA agêntica. E isso significa que agora todo aquele trabalho investigativo ele se tornou muito mais proativo. Significa que todo aquele processo de triagem, análise, investigação já basicamente já está todo concluído. E muitas vezes melhor do que eu, por exemplo, um humano, o faria. Isso é uma grande realidade. Ele consegue trazer uma correlação de eventos muito mais ampla, uma percepção muito mais ampla do que eu conseguiria fazer. E é interessante que a própria IA agêntica ainda ela te dá ali um indicador, por exemplo, de nível de confiança daquilo que ele está dizendo. Eu tenho 73%, eu tenho 83% de certeza disso que eu estou dizendo para você. Qual é a ação que você quer que eu tome? Você quer bloquear essa credencial? Você quer exatamente bloquear o acesso desse usuário a essa aplicação? Você quer que eu isole essa máquina fora da rede? O que você quer que eu faça? Então, o papel do humano, e também isso é até interessante porque assim, muitas pessoas podem até ficar preocupadas. A IA vai tirar o meu trabalho. Dentro do campo de segurança, não. Porque já existe uma escassez. Muito pelo contrário, vai ajudar a suprir a essa escassez. Então, eu estou dizendo que
esses profissionais, principalmente que atuam dentro da área de segurança, vão se tornar muito mais focados no negócio. É exatamente começar a desenvolver mais a parte de processos de governança para que aí ela possa conduzir o trabalho de ponta a ponta sem que tenha essas interrupções para uma verificação. Natural que vai haver. Mas hoje, se eu digo que a IA dentro das soluções de segurança, ela é vital e dentro do campo de IA agêntica, ela está trazendo benefícios assim impressionantes. Algo que vai poupar o tempo realmente do operador, né, do analista de segurança, em níveis assim absurdos. Roberto, tá ansioso. Não, assim, 10 anos atrás, uma empresa tinha um antivírus e um firewall. E estava tudo bem. Né? Hoje isso está longe. Né? Segurança começou a ficar muito complicado. A quantidade de dispositivos diferentes e tecnologias que a gente tem hoje dentro das empresas, eu não diria que inibe, mas é muito complicado para o ser humano sozinho dar conta de conseguir entender o que está acontecendo. Então, hoje as tecnologias mais tradicionais dentro da segurança são aquelas que terminam com o R, né? O EDR, o XDR, né? O momento que você tenta fazer com que alguém automatize a resposta para você. A gente tem 1/10 de segundo para fazer alguma coisa, depois disso já era. Né? Então, assim, a IA, ela vem para te ajudar do ponto de vista de entender mais rapidamente o que está acontecendo, e se for algo que ela já viu ou que por uma inteligência externa, tá, ela está sendo informada de que aquilo existe, ela pode tomar uma atitude independente de eu ter um ser humano ali na hora para fazer alguma coisa. Pode estar acontecendo às 3 horas da madrugada de um sábado, e eu não tenho quase ninguém lá dentro da empresa. Tá? A IA não dorme, né? 24/7, 365 dias por ano. Né? Então, hoje é muito importante. Agora, a gente também tem a IA do outro lado. Nem muitos anos, há menos de um ano e pouco atrás, você recebia um phishing, todo mundo aqui recebe um phishing em alguma mensageria qualquer que seja no seu telefone, e falava que o seu banco estava, em vez de N, tinha um M, um português horroroso, que estava com problema. Né? A gente já sabia que aquilo ali era um phishing. Hoje em dia é difícil de você perceber que aquilo é um phishing, não é fácil não. Então... Você fala sobre que hoje os ataques não é mais sobre a quantidade, o número de ataques que um grupo criminoso ele pode executar, agora é throughput. Exatamente, eles utilizam IA para automatizar todo o kill chain, toda a cadeia de ataque de uma forma impressionante. Por isso que a gente vê em termos de volume, né, número de ataque, principalmente se pega, por exemplo, a região do Brasil, foram mais de 753 bilhões de ataques contra a região do Brasil. O Brasil é o epicentro dentro da América Latina em termos de ataque. Por exemplo, de tentativas de exploração, roubo de credencial, uma série de, exatamente, ataques cibernéticos contra... O Brasil é campeão mundial de trojan bancário. Queria comentar sobre Adriano, claro. a questão da AI. Eu acredito que os responsáveis pela área de segurança, e isso é o que eu tenho visto como fato, infelizmente não conhece a arquitetura da IA e um LLM. Tá? Porque nós temos camadas na arquitetura. Então, eu sempre gosto de referenciar a camada OSI, né, que é de tecnologia, com essas 7 camadas, apresentação até a parte física. Numa estrutura, uma arquitetura de IA, é a mesma coisa. Né? Você tem a camada de apresentação, ali você já pode ter a questão de autenticação de usuário que for, ali você já pode ter alguns vetores de ataque, e a segurança adaptativa poderia auxiliar. Aí você vai, né, para a questão de orquestração, depois você vai para a questão do próprio treinamento do machine learning, que infelizmente já estão infelizmente, muitas empresas criando o seu LLM já errado, já deixando brecha para ataque, para questão de segurança. Tá? Então, assim, são camadas. Aí você vai para a parte de banco. Esquece, né? O que a gente conhecia como banco de dados relacional tradicional, agora é banco de dados vetorizado. Tá? Né? Onde a imagem, um vídeo, ele vai virar ali um hash, e depois, é o conceito que o Google usa para fazer pesquisa. É muito mais fácil chegar na informação. Tá? Então, assim, em todas as camadas, deveria-se ter
né, um processo, uma regra correta do que tratar, como trabalhar a questão de segurança. Você consegue fazer isso de uma forma muito rápida, eu tenho visto na prática. Se eu não tenho equipe técnica, eu pergunto para a IA, aí você tem a IA, né, de plataformas, as tradicionais que a gente conhece, e muitas empresas criando ali o seu RAG, né, que é uma LLM de conhecimento interno da empresa. Tá? Isso. Também tem que tomar muito cuidado, senão você cria um RAG já com problema, que em vez de vai te ajudar, vai te atrapalhar. Mas ele já vai rapidamente te mostrar o que poderia ser feito. Então já é a IA ajudando na questão de segurança. Tá? Para criar o combate em si. Do outro lado, estão fazendo a mesma coisa para atacar. E aí, o que eu tenho visto na prática? A gente conhece muito bem o conceito de Red Team e Blue Team. Né? Então eu tenho visto algumas empresas criando o seu Blue Team, o seu Red Team com o uso de IA, tá? Para olhar os dois lados, vamos chamar assim, identificar os dois lados. Eu tenho visto bons resultados. Não estou dizendo que esse seja o caminho. Eu ainda acho que isso vai sair da mão dos players, vai ficar na mão das organizações, das empresas e dos profissionais com mais consciência, com mais entendimento e conhecimento, que vai ser a única forma de realmente conseguir fazer algum trabalho muito rápido e que serve para você. Porque o que serviu para o Maurício não necessariamente vai servir para a minha empresa, meu modelo. E isso está acontecendo, é o caminho. Não, eu acho que um exemplo que aconteceu recentemente foi o teste, né, do modelo do GPT 5.6, em que ele invadiu o Hugging Face, né, sem ter nenhum tipo de instrução para aquilo. Ele achou uma... Então, aí para a gente fechar esse assunto, assim... essa guerra, né? Acho que a gente pode talvez usar esse nome, vamos dizer assim, né? O que precisamos fazer para ganhar essa guerra? Maurício falou do investimento infinito do outro lado, né? E a gente falou aqui de consciência, de olhar a coisa de uma forma diferente, né? O que vocês acham que a gente precisaria fazer para a gente pelo menos equilibrar o jogo, né? Eu sei que é difícil, eu não sei se tem uma resposta para isso no final das contas, né? Mas o que vocês acham sobre essa questão? Deixa eu... O único computador 100% seguro, você ainda não tirou ele da caixa e nem pôs ele na tomada. A partir do momento que você colocou ele na tomada, você já tem um problema. A gente já viu vazamento de informação só pelo controle da velocidade da ventoinha que vai resfriar o seu processador. Então, assim, não tem. Segurança 100% não existe. Se alguém está te prometendo isso, vai olhar com cuidado, porque tem algo errado nisso daí. O que a gente chama hoje, a gente tenta um conceito que a gente chama de cyberimunidade. Né? Como eu falei, o atacante hoje também é um empresário. Ele também vai ter um custo de ataque para a sua empresa. No mínimo porque ele vai ter que contratar uma plataforma de phishing, ele vai ter que contratar uma plataforma de ransomware e mais algumas outras coisas. E vai ter que pagar pelo uso dessas plataformas. Então, o que a gente chama de cyberimunidade é o custo de atacar a sua empresa tem que ser mais alto do que o que ele vai receber de lucro. Nesse momento, você já não é mais um alvo. Então, hoje, quando a gente conversa com as empresas, que não tem como a empresa investir em todas as tecnologias de segurança que a gente desenvolve. Não tem. Tá? Se ele for comprar tudo que eu tenho, tudo que ele tem, acabou. A empresa ela não tem dinheiro para fazer outra coisa. Tá? Então, ela tem que chegar num certo ponto onde o que ela tem de segurança é bom o suficiente para tornar ela um alvo menos palatável para o cara que está do lado de lá. Ele vai buscar um alvo mais simples. Né? E uma coisa que a gente não falou aqui, que a gente sempre fala, é assim, hoje a gente tem o Cyber Insurance, né? Tem muitas empresas que fazem isso. Por favor, se você tem um desse, não fala para ninguém. Porque no momento em que você divulga que você tem isso, você é um alvo, porque o atacante sabe que ele vai receber. Então, assim... Bem colocado. Sabe? Perfeito. Mas o que eu digo, né, é que o investimento ele precisa ser muito consciente, ele precisa ser muito orientado a risco e exposição da empresa. Né? Então, às vezes, como eu havia mencionado, você tem que fazer investimentos exatamente aonde que existe
o teu core business aonde que é mais crítico. Se você é um cliente onde que você tem um chão fabril, imagina o quanto que aquilo ali é complexo, né, de ser parado, o quanto que aquilo representa em termos financeiros a paralisia de 1, 2, uma semana, um mês. Faça os devidos investimentos, criando exatamente microsegmentação dessas redes, aplicando técnicas de ZTNA, identificando quem são os perfis de usuários mais sensíveis que podem ser exatamente alvos de ataque. Promova exatamente um investimento mais consciente, né, para esse tipo de escopo. Tem uma área que eu gosto muito, né, as empresas mais maduras têm a área de GRC, Governança, Risk e Compliance. Tá? Que foi tudo que a gente conversou aqui. A governança tem que existir. Eu sou suspeito porque a minha tese de doutorado foi em cima de governança. Perfeito. Então eu pesquisei a fundo a parte de governança, em tecnologia e na parte também de segurança. Se você estabelece bem a governança, teoricamente está dificultando mais. Você tem que criar dificuldade, né, do atacante. Ele tem que perceber que tem alguma coisa ali para talvez divulgar que tem governança. É bom, porque ele vai falar, opa, é a hora que ele passa no carro e ele fala, esse cara tem trava. A auditoria, uma boa auditoria, né? Estou falando de novo a parte de governança, uma área de risco também, risco de tecnologia, risco de segurança também acompanhando. Você falou muito sobre a segregação de funções. Eu estou num trabalho agora, né, que a gente está levantando segregação de funções num grande RP, são 3.400 usuários, e assim, a IA, olha que interessante, um agente de IA, né, porque é impossível varrer, né, uma maçaroca de dados muito grande. Foi lá e falou, esse usuário aqui, né, ele tem transação que não deveria ser, né, pode entrar com fraude. Ao mesmo tempo que ele pode criar uma conta, criar um produto, vender, criar um fornecedor, vender, faturar e dizer qual é o banco que vai ser pago. Ele consegue fazer tudo isso, de ponta a ponta. Isso não é permitido. Tá? A IA, muito rápido, um trabalho que eu levaria talvez uma semana, 2, manualmente falando com um especialista, foi lá e fez coisa em 20 minutos. Tá? Então, realmente, falar que não ajuda, ajuda sim. Então, o GRC é importante e ainda tem a compliance para ver a questão de regulação, o framework que vai ser usado, o que for. Eu acho que a gente conseguiu passar aqui, né, pela qualidade das pessoas que estão aqui, pela experiência das pessoas que estão aqui, pelos temas relatos à parte do estado atual, né? A gente viu essa questão das empresas ainda com muitas barreiras para a adoção do adaptativo, da segurança adaptativa. Né? Temos muito trabalho para fazer efetivamente. Falamos um pouco de governança, de processo, né, de pessoas, acho que principalmente, e fechamos aqui agora um pouco na parte de tecnologia. Né? Eu queria pedir para cada um deixar um recado final, efetivamente, para a gente... E aí, talvez, né, principais resumos aqui do que a gente comentou aqui para o público, para a gente deixar isso como um fechamento. Né? E agradecer vocês aqui, foi um aprendizado, definitivamente, para mim. Né? Roberto, vamos começar por você. Assim, não adianta a empresa imaginar que ela vai comprar uma tecnologia, implementar, virar as costas e que ela vai estar segura. Isso está longe de acontecer e eu já várias vezes falei com alguns CIOs, CISOs, onde eu me recusei a vender. Eu falei, Nelson, por exemplo, ele quer comprar DLP, você sabe o que é dado confidencial para você? Se você não tem essa classificação, não adianta absolutamente nada. Eu já vi DLP implementado onde uma das regras era a partir de XK ou mega de imagem tinha que segurar o e-mail. Só que a empresa tinha uma regra também que toda vez que você respondia ia a assinatura digital com o logotipo da empresa, 2, 3 respostas, todos os e-mails paravam no DLP. Gente, tá? Assim, não dá. Né? Então, assim, pare sempre para pensar. Né? Se você tem bons produtos, você também precisa ter bons processos e você também precisa ter pessoas que entendam do que elas estão fazendo. E, por último, o que a gente sempre falava antigamente, toda empresa tinha backup, quem não testava não tinha backup. Segurança é a mesma coisa. Você precisa, falou um pouco de Red Team, Blue Team, você precisa estar constantemente se autotestando para ver se na eventualidade de algo real, você realmente tem capacidade de se recuperar. Se você não testar,
pode estar muito bonito no papel, mas segurança no PowerPoint não serve para absolutamente nada. Perfeito. Bom, agradecendo exatamente esse espaço aqui, foi maravilhoso estar aqui com vocês. E meu recado final seria deixar um recado para as empresas que vão exatamente visar e olhar um roadmap de investimentos, né? Olhar as tecnologias de forma que o que essa tecnologia pode exatamente unificar e integrar os controles existentes que eu já tenho. É como eu disse, de nada adianta você fazer investimentos se esses controles não se integram, né? Você não vai conseguir criar exatamente uma plataforma coesa. Busque exatamente uma unificação desses controles o máximo possível para que você consiga ter uma interoperabilidade entre essas informações e essa telemetria fluindo entre as tecnologias. Número 2, exatamente, buscar automatizar. Principalmente, muita gente fala, mas eu só consigo automatizar se eu estiver maduro. Na verdade, derrube essa questão dessa palavra, você nunca vai se sentir maduro, né? E a automatização, ela já veio desde o primeiro momento, independente de qual é o porte da empresa, ela veio exatamente para, muito pelo contrário, para poupar o teu trabalho. Se você é pouco, se você é somente 1 ou 2 ou 3, utilize a automatização em prol do seu favor. Então, automatize o maior número de tarefas que você pode conseguir fazer dentro, por exemplo, de uma área de segurança e até mesmo da área de própria infraestrutura de tecnologia da informação. E o número 3, nunca se esqueça, pessoas, capacitação das pessoas, entender que segurança é uma responsabilidade de todos dentro da empresa. Então, quando uma empresa sofre um ataque, não é só a área de TI, a área de segurança que simplesmente vai ficar, exatamente deixar de dormir e ficar virando o final de semana inteiro para poder, às vezes semanas, né, para tentar restabelecer o negócio. Todo mundo sofre as consequências disso. Então, é importante que a segurança, todos estejam exatamente devidamente alinhados. Se eu perdi acesso administrativo da minha máquina, não consigo mais instalar nenhum software que eu queira. Que bom. Pense isso também como um lado de senso de responsabilidade, porque se você dá um privilégio exatamente alto para essa pessoa, ela tem que entender o poder que ela tem, e ela tem que também sofrer, também entender das consequências que ela pode sofrer em relação a isso. Então a segurança é uma responsabilidade de todos e invista exatamente em awareness, em conscientização das pessoas, na educação delas. De N formas que você pode fazer, contratando consultorias especializadas nisso, fazendo exatamente testes de phishing drills. Tem outros temas que são interessantes, fazendo tabletop exercise, né? Simulando uma situação de crise, como se a empresa tivesse exatamente sofrido. Testar os processos e controles também dentro desse momento, até para entender qual é o papel de cada um dentro da empresa. Quando você traz isso e você capacita a pessoa que seja da área de serviços gerais até exatamente o C-Level, todos vão estar exatamente conscientes em relação à segurança da própria empresa, tá? E é exatamente aquilo que o Roberto falou. Muita coisa você já consegue ali mitigar e reduzir exatamente o seu risco, tá? Perfeito, Maurício. Bacana. Primeiro, obrigado. Aprendi muito com todos. A gente está sempre aprendendo, né? Sempre. Aprendendo todo dia. O recado, né, que eu queria dar seria por camadas. Se a gente pensar no indivíduo, cidadão, né, usando, né, se preocupar sempre com a segurança, ficar sempre atento. Eu acho que isso já melhorou um pouco, né, com alguns alertas sobre phishing, o que for, mas sempre procurar se educar. Tem muitos cursos aí de capacitação, até livre, que você conseguiria, né, buscar para entender um pouco mais. Profissionais de tecnologia, profissionais de segurança, com o advento da IA, qualquer plataforma que estiver sendo utilizada, qualquer tecnologia, né, não importa quem é o player, compreender um pouco mais o que está por trás ali, a questão de segurança, entender um pouco mais. Para o gestor, é a obrigação dele, se ele é o gestor, ele tem que conhecer o que ele tem em casa, né? E se ele vai buscar fora, também compreender, fazer testes, fazer POC, simulações, o que for, isso vai ajudá-lo muito. E para o C-Level, né, não adianta, ele tem que pensar o seguinte, de novo, 99% está protegido, 99,5%, né, o 0,5% não está, a casa caiu. A casa caiu, a operação vai ficar parada, né, o prejuízo é muito, muito grande. O que eu preciso fazer? Então, conscientização sempre. Né, que é quase uma lavagem cerebral. Então, percebeu algo diferente? Levanta a mão, alerta, procura, né, o seu gestor, o que for, e o C-Level olhar tudo isso, conversar com o parceiro, validar,
para ele poder realmente fazer um investimento um pouco mais seguro, né? 100% não vai ter, muito complicado, mas ele consegue sim criar algumas barreiras para tentar melhorar sobre isso, usando aí a segurança adaptativa. Perfeito. Bom, pessoal, então é isso. Agradecer de novo a todos, né? Irene, voltamos aí com você, então. Muito obrigada, professor Cláudio, pela sua brilhante moderação. Agradeço também aos painelistas Adriano, Roberto e Maurício pelas valiosas contribuições para este painel. InfoChannel agradece também a Ingram Micro, AMD, SND, Sentinela, TD Synnex e WDC, que viabilizaram a realização desse encontro de especialistas sobre cibersegurança adaptativa. Muito obrigada a vocês. E agora um recado. Fiquem ligados no InfoChannel Play para o próximo painel, que será sobre as profissões em alta em TIC. Muito interessante para todo o ecossistema. Fique ligado também na votação e no prêmio Destaques de TIC 2026 de InfoChannel. Até lá!